Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live do Segredo Revelado do Risquinho Perfeito. Vocês estão chegando aí, como é que tá? Ellen, tem muita gente entrando já. O pessoal tá entrando aqui. Hoje eu tô com a minha nora, meu filho, semana passada na outra live eu tava com a minha filha. E assim a gente vai usando os frutos que fizemos, né? Sextou em live. Vocês estão na live. Tô esperando vocês. Tudo bem? Ó, já tem o pessoal entrando aqui. Então, pessoal Carmen. entrando. Boa noite. Carmen, tudo bem? Quem for entrando na live, fala de onde é, né? Pra Pessoal que gente tá saber. entrando, fala de onde é, se é de São Paulo, de onde vocês são, se estão ansiosos pela live. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, vou começar aqui, então. O pessoal vai entrando e a gente vai falando para não atrasar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa live do pão de mel de risquinho, que eu vou ensinar para vocês, o risquinho perfeito e o segredo revelado que eu vou falar durante a live. Bom, eu vou contar brevemente a minha história novamente. E assim, o que eu vou mostrar hoje, né? Vamos falar aqui do nosso pão de mel, risquinho perfeito. E aqui então, tá certo, tá errado. Então, a nossa live principal é sobre isso hoje, mas vai ter o segredo revelado durante essa live. Então aqui, mais uma vez, sejam todos bem-vindos que estão chegando. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, breve, quem não tá chegando hoje pela primeira vez. Na outra live eu já contei. Então, a minha história começou com o pão de mel, né? Então, lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, eu parei de trabalhar e resolvi que tinha que ficar em casa, mas eu queria fazer alguma coisa para ficar com os filhos e tudo mais. Aí eu vi uma receita do pão de mel na época da Palmeirinha e me aventurei a fazer, né? Não tinha nada dos utensílios, nada, mas fiz o meu primeiro pão de mel, consegui na forma normal mesmo, e ofereci e deu certo. E dali eu fui fazendo, depois eu fiz outros cursos e foi um caminho que eu trilhei até agora. Então hoje estou aqui, né? Depois de tanto tempo, apesar de eu saber muitas coisas, fazer outros cursos, bolo, tudo, bolo confeitado com pasta americana, mas assim, o começo foi o pão de mel. Então por isso que eu estou aqui falando sobre o pão de mel e vou ensinar vocês nessa live o risquinho perfeito, mas vou ter uma oportunidade para vocês aqui ainda nessa live. Eu não sei se vocês sabem, né, o porquê, inclusive minha empresa chama Artes Doçuras Mel, porque o mel que vem do pão de mel, e como meu primeiro filho chamava Gabriel e Meire, então Mel, Meire, Gabriel e Artes, porque eu quis transformar o pão de mel, como era a primeira coisa, numa arte, porque eu sempre gostei dessa parte artística, e doçura, que é os doces que eu comecei a fazer. E o pão de mel foi a primeira parte dos doces que eu fiz. Então, aqui o pão de mel é o segredo revelado aqui para vocês, que é uma oportunidade. E eu queria falar aqui para vocês, quem já faz doce, já fez o pão de mel e não conseguiu vender, parou de vender. Eu vou falar alguns erros para vocês que pode acontecer quando a gente começa a fazer o pão de mel e não consegue vender. Então, o primeiro erro é você pega, faz um pão de mel bonito, acha que está tudo perfeito, mas você é um pão de mel que você não calculou direito se ele é lucrativo ou não. Aí você faz o preço, você vende, você não consegue vender porque as pessoas acham que está caro, ou você vende, mas o seu lucro é pequeno. Então, o primeiro erro é você ter um pão de mel teoricamente não lucrativo e você não fez todo esse cálculo desse pão de mel. Então, você meio que para de vender, você desanima de fazer o pão de mel. Esse seria o primeiro erro. O segundo erro é você pensar que o pão de mel é um doce simples. É como se fosse um bolo que você compra na padaria, mas não é. O pão de mel é um doce que você pode transformar ele numa coisa sofisticada, num presente, num mimo. Então ele começa simples e ele pode terminar numa festa de casamento, num chá de bebê. Então assim, ele é um doce incrível que você pode transformar ele. Então as pessoas começam a fazer e trata ele como se fosse um doce comum e se desanima também, na primeira vez não consegue vender e para. E o terceiro erro que eu percebo assim, às vezes, com as pessoas conversam, os alunos que começam a vender e param, porque pegam qualquer receita na internet, né?
e faz uma vez, na segunda vez esquece como é que ele faz, ou dá errado, primeira vez dá certo, na segunda vez dá errado, porque não existe um plano, não existe um método. O método de fazer, o método de banhar, o método de embalar e o como vender. Então esses são os erros que a gente costuma ver de quem começa a fazer o pão de mel e para de vender. E agora eu quero apresentar para vocês as oportunidades, né, que esse pão de mel pode trazer para você que está aqui comigo. Tem muita gente chegando aí, Ellen. Bastante gente, o pessoal deu boa noite. Oi, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Já estou aqui falando. Vai dando like se está gostando, comenta aí pão de mel, que já fez, se não fez, se quer aprender. Comenta também se estava na outra aula, né, Sim, Meire? sim, se estava, se gostaram da outra live do pão de mel no pote, que é bem bacana, dá para vender. Então, seguindo aqui, eu vou falar das oportunidades. A oportunidade do pão de mel, que você... primeira oportunidade, que é a principal. Ele é um produto fácil, rápido e não precisa de nada batedeira, principalmente a minha receita não precisa de batedeira, grandes objetos da cozinha, que você pode começar hoje aí na sua cozinha. Você vai ter todos os ingredientes na sua casa, ou uma coisa ou outra vez você não tenha, e você, mesmo que você nunca tenha feito nada, você consegue fazer esse pão de mel. Porque quando eu comecei lá atrás, eu já era formada em outras coisas e gostava de cozinhar, né? Mas não era muito bom em doce, era mais em salgado. E consegui fazer erros e acertos, porque não tinha ninguém que ia pegar na minha mão e me mostrasse o caminho. Então, eu tô aqui para você mostrar o caminho para você. E aí, a segunda oportunidade que eu falo para você com o pão de mel, que eu falei, né? O pão de mel, ele é um produto que você pode tratar ele como, transformar ele em um presente. Então, não é uma coisa simples, ele é um presente que você, com poucos ingredientes, você transforma esse produto num presente. Então, você pode transformar uma coisa simples numa coisa sofisticada. E, como eu falei, você pode fazer ele na cozinha da sua casa, não precisa de grandes coisas, de grandes objetos, para você poder fazer. E a terceira oportunidade, assim, que eu falo do pão de mel para você, hoje, principalmente onde na época que nós estamos, é Páscoa. Páscoa é a época que é a melhor época para nós confeiteiros. E você que está começando, que quer entrar aqui, nesse mundo da confeitaria, é a melhor época para você começar a fazer o pão de mel. Porque, como eu disse, ele é fácil, rápido, vendável, e você pode transformar ele num produto de simples a um presente, a um mimo, várias opções que você pode transformar esse pão de mel. E é um pão de mel lucrativo, né, que eu ensino. Então eu acho que eu tinha que passar no momento para vocês, os erros e acertos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode me perguntar, que aí eu vou falando para vocês. Pessoal, aproveite para colocar as dúvidas aqui no chat da live, que ao longo da live a Meire vai respondendo também vocês, tá bom? Tem muita gente aí, Ellen? Tá bastante, o pessoal tá comentando. Ah, então tá bom. Então, as oportunidades, os erros, tem tantas coisas que pode estar acontecendo no meio do caminho, de erro, de oportunidade, mas assim, a oportunidade maior hoje é a Páscoa. E o pão de mel que você pode transformar numa renda. Tranquilamente você consegue fazer. Então vamos partir agora para a aula do risquinho perfeito, certo? Então eu vou aqui mostrar para vocês. Para a gente fazer o risquinho perfeito, o que eu vou precisar? Eu tenho aqui já uns pão de mel banhado no chocolate, vocês estão vendo, tá? Eu vou pegar o chocolate ali pra gente fazer o risquinho. Eu tenho aqui já meu chocolate derretido, ó, eu colori ele, vocês estão vendo. Se quiser chegar mais próximo com a mão, isso. Aqui, eu vou dar mais uma esquentadinha nele, porque ele... rapidinho. Então, como eu falei aqui do nosso pão de mel, eu vou precisar aqui pra gente um saquinho, né? Simples. Vou colocar nosso chocolate. Vou desligar aqui o ventilador. Então, pessoal, aqui, ó, o chocolate derretido. Eu até fiz uma cor de Páscoa aqui. Eu fiz o laranjinha e no outro aqui eu já até fiz um verdinho.
eu venho aqui, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Eu vou colocar esse chocolate aqui no saquinho. Isso aqui é um detalhe pra você, no seu pão de mel simples, que você fez agora, e você já quer dar um charme nesse pão de mel. Então, eu vou ensinar pra vocês aqui como que a gente pode fazer. Vou pôr meu pão de mel aqui. Então, o segredo de fazer esse risquinho perfeito, eu vou cortar aqui, pra cá, pra não cair aqui no chocolate. Vou testar aqui. É o seguinte, você tem que estar... Primeiro eu vou fazer um risquinho simples. Então, aqui, ó, você vem... O segredo é que você tem que vir bem perto do chocolate, tá vendo, ó? Do pão de mel para riscar. Se você vem de longe, você aperta, ó, ele não sai perfeito, ele treme, ele fica um risquinho tremido. Então, o segredo é você vir próximo e você, com a mão firme, você vem aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Aí, você quiser, você pode fazer assim também, ó, do outro lado. Então, é próximo ao pão de mel e firme. E aí, o outro desenho que você pode fazer é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, você vem aqui, do mesmo jeito, faz uma bolinha. Então, a mão tem que estar firme, próximo ao pão de mel. E soltar, não apertar, tá vendo? Eu não tô apertando, eu tô simplesmente deixando o chocolate fluir. Então, ele tem que estar bem lisinho, ó, tá vendo? Ele fica bem lisinho. Então, aqui daqui você pode fazer outros desenhos que você queira fazer, mas assim, a técnica é essa. Mão firme e deixar o chocolate escorrer, ó. Se eu apertar de longe, ó como ele faz. Mas se a ideia é fazer isso, mas eu acho que ele fica melhor assim, como eu tô mostrando aqui pra vocês, certo? Agora eu vou fazer uma outra técnica do pão de mel com o chocolate. Vou tirar daqui. Essa pra cá. Esses aqui. Eu vou banhar o pão de mel com mais chocolate aqui. E ainda com o pão de mel molhado, do chocolate molhado, eu vou pôr mais aqui um pouco. E aí, pessoal, como é que tá? Tá entrando aí, Ellen? O pessoal tá entrando, curtindo. Tá comentando, muitos comentários. O pessoal assistiu a outra live ou não? Pessoal, coloca aí nos comentários se vocês assistiram a primeira aula que a Meire deu. Comentem também se entenderam como é que faz o risquinho. Sim, alguma dúvida. A produção tá só passando vontade aqui com esse pão de mel, viu? Pois eles comem tudo, não se preocupe não, viu? Então aqui eu tenho meu chocolate derretido. E agora eu vou ensinar pra vocês a outra técnica com o chocolate. Vou pegar aqui meu garfinho. Ó, tô usando esse garfinho, mas você que vai começar não tem um garfinho, pode também usar um garfo de casa. Não tem desculpa para não fazer o pão de mel. Ó, a Carmen comentou aqui, Meire, assisti a primeira aula, adorei. Ah, que bom, Carmen. Seja bem-vinda mais uma vez. Então aqui, ó, meu pão de mel. Esse aqui eu não recheei, tá? Só para fazer a demonstração. Mas se quiser vender assim, porque eu já tenho clientes que me pedem sem recheio. Então eles só querem comer o pão de mel com cobertura. É uma opção também, até mais em conta, porque não vai o recheio. Então aqui eu vou jogar o meu pão de mel. E vou bater aqui para ele escorrer bem. Isso eu ensino também para meus alunos. Eu vou aqui escorrer, depois esse pão de mel aqui. Ele vai escorrer. E ainda com o meu pão de mel
molhadinho, aí vocês conseguem ver. Dá pra ver ele ali? Dá pra ver sim nele. Então aqui eu venho do mesmo jeito. Deixa eu só aqui pegar. Eu venho aqui e ele vai aderir ao pão de mel. Mas aqui dá pra fazer uma brincadeira. Olha o que a gente pode fazer. Eu venho com o palitinho, faço assim. Aí já faz um desenho. Consegue ver? Se vocês viram aqui, ó. Eu passei o palitinho e ele fez esse desenho. Se eu quiser, eu venho ao contrário agora. Posso deixar daquele jeito, eu faço assim. Ele me fez outro desenho. Conseguiram ver? E eu vou banhar mais um. Então, eu vou fazer, deixei esse assim, vou deixar um outro para vocês verem. Só com um risquinho. Tudo bem aí? Tem pessoal de São Paulo, fora de São Paulo? É, a Mari acabou de entrar, a Carmen. Tem um pessoal também, tem um Instagram profissional aqui, mas já colocou também que participou. Muito legal. Vão perguntando, aproveite, pessoal. Ó, então eu vou fazer de novo, ó, a minha mão firme, pertinho. Eu vou deixar esse assim, só vou fazer uma vez para fazer um desenho. Então isso aqui, ó, pessoal, já valoriza seu pão de mel, tá? Só esse detalhinho de nada você já consegue. Eu vou fazer mais um pra gente fazer o redondinho. Não tem dificuldade, é fácil. Pão de mel é um produto vendável o ano inteiro. Qualquer época você pode comer no café da manhã, pode comer de sobremesa, pode comer à tarde. À noite bate aquela vontade de docinho também, dá pra comer. Você come o dia inteiro, não tem desculpa. Ó, agora aqui eu vou fazer então um risquinho, ó, redondo. Venho aqui. Ó, fiz um outro. Eu posso deixar assim, ou também, se quiser, eu posso brincar com... Vocês conseguiram ver? Ó. Então aqui eu faço com o chocolate ainda molhado, sem secar. Aí eu levo pra geladeira, aqui o primeiro já até secou. Ou eu deixo ele... Ai, borrou ele. Com ele seco. Eu também posso fazer, só que eu teria que, ó, eu até borrei aqui. Teria que levar ela na geladeira pra secar. Certo? Vocês entenderam? Alguma dúvida aí do risquinho do pão de mel? Pessoal, aproveitem para comentar as dúvidas. Alguma dúvida, eu vou pôr aqui todos o que eu fiz, ó. Aqui é os que a gente fez. Um risquinho. E aqui o que estava errado. Pra vocês verem. Você quer pôr na geladeira lá? Esse. Por favor, aí vai já pra gente mostra. Então, pessoal, aqui foi os pão de mel o risquinho que eu queria ensinar pra vocês. É simples, não tem muito segredo. E aí, ó, eu tenho ele aqui embalado, tá? Então, olha só o detalhe. Você põe no saquinho, no lacinho, põe uma etiquetinha Feliz Páscoa. Aí, se você já tiver o seu logo, alguma coisa, também você pode pôr. O importante é a validade também. Então, agora, eu queria passar para vocês, motivo de eu estar aqui falando, ensinando vocês o risquinho, de eu ter ensinado vocês lá o bolo no pote. Pensando em vocês, eu criei um mini curso, tá? Um mini curso de Páscoa lucrativo, até pus o nome de Express, porque assim, é um curso que você faz, você assiste as aulas, 3 dias você pode sair e já vender. Isso se você não tiver todos os utensílios, mas senão você já consegue fazer e vender. E nesse curso eu vou ensinar vocês uma massa lucrativa, inclusive essa massa aqui eu faço
Hoje, o que eu faço é o que eu vendo, então eu vou passar essa massa para vocês, porque ela é fácil, prática, não precisa de utensílio nenhum, não precisa de batedeira, não precisa de só um forno, um bowl e uma peneirinha, uma balança, porque você tem que peneirar os ingredientes. Então é isso que eu vou ensinar você a banhar, vou ensinar você a embalar, vou dar umas sugestões de venda, de embalagem. Então é um mini curso rápido para você fazer, comprar e fazer. Então... A gente tem uma pergunta aqui, Mary. Uhum. A Flávia mandou. Ela fez o bolinho e depois banhou? Meu celular desligou. Acabei de voltar pra live. Eu fiz eu decorei um banhado e banhei um também, que tava sem... que eu fiz agora, que eu fiz o desenho, ele tem que estar úmido ainda, molhadinho, para conseguir fazer o detalhe. Mas hoje foi só um risquinho. Mas foi só um risquinho. O banho é só para demonstrar para vocês que o risquinho, com esse detalhe aqui, ó, para ele ficar assim, ele tem que estar com o chocolate molhado ainda. Porque se ele secar, eu não consigo puxar o desenho aqui nele. Entendeu? Isso, é isso mesmo. Tem uma outra pergunta aqui. Você ensina precificação? Então, como o curso é básico, eu vou ensinar, vai ter uma planilha lá do básico para vocês calcular os custos, né, do material, depois o que você vai usar de embalagem, a fitinha, a coisa, e depois só isso. É um custo básico. Tem uma planilhinha pequenininha mostrando lá isso. Certo. E nesse curso, então, você vai ensinar a massa? A massa, o recheio, então vai ter um recheio básico, que é o doce de leite, que é o que mais vende. Vamos supor, eu tenho vários recheios, então 90% dos pão de mel que eu vendo é com doce de leite. Aí depois vem prestígio, coco, que eu vou deixar uma receita lá pra vocês, e o brigadeiro. Então assim é o básico, é o que o pessoal compra, vai gostar, então não tem segredo. Então como eu tô falando pra vocês, é um curso básico, rápido, pra vocês fazer e já sair vender. Hã? 3 dias. Ah, tá. Em 3 dias você já pode sair e vender, tá? Então, esse é o que eu queria falar pra vocês do curso. Valor. Então, aí o curso... o curso, daqui a pouco eu falo o valor pra vocês. O link do curso vai estar na minha bio. E quem tá no meu grupo já vai estar lá, já tá lá no grupo, o link da bio? Vou mandar. Tá. Então, assim, aí você fala pra mim, eu não sei fazer, nunca fiz. Se você nunca fez doce, se você nunca nem entrou na cozinha, não tem problema. Eu vou lá mostrar os ingredientes pra você só vai misturar a massa, não vai ter que bater nada. Você vai precisar de um recipiente para pôr estas massinhas, né? Ou, se você já tiver as forminhas, ok. Se não, massadeira. Vai pôr no forno, se você não vai ter na sua casa um chocolate, você vai ter que comprar esse chocolate para você banhar. Mas lá no curso eu ponho a lista de os ingredientes, o que eu uso, qual é o chocolate que eu uso, qual é o recheio que eu uso, qual os produtos que eu uso. Então tem essa lista lá, assim, baseado aqui em São Paulo. Não sei, às vezes uma pessoa fora de São Paulo, mas assim, eu tô pondo lá baseado nisso. E aí você fala assim, mas eu nunca vendi também, como é que eu vou fazer, né? Voltando aí, eu não sei fazer, quero vender, não tenho nada. Então eu vou falar pra você, você vai pegar aquela receita, você vai pôr na sua assadeira, que eu ensino lá, você vai cortar esses pão de mel em quadradinho e você vai fazer os bits de pão de mel, ó. Esse aqui você não precisa, você vai pôr, a minha saquinho aqui tá até bonitinho, mas você pode pôr um saquinho de Páscoa que tá vendendo agora, ou um saquinho branquinho assim, ó. Pesa 100 gramas, põe um lacinho e já pode sair para vender. Lembrancinha da escola, os professores, para vender no café. Isso aqui, muitas oportunidades para vender. No Natal eu vendi por quilo. A pessoa às vezes pede para casa mesmo, lá no vidro. Vem uma visita, põe do lado do cafezinho para servir. Então assim, se você não tem a forminha, que nem eu fiz. Quando eu comecei não tinha forminha, não tinha nada. Eu assei na assadeira, cortei, naquela época eu nem sabia como é que fazia, comprei o chocolate, conforme eu banhei, borrou tudo o chocolate, no fim deu certo. Então, não tem desculpa para você falar assim, eu não sei fazer, eu nunca mexi na cozinha, eu não tenho nada em casa. Você vai conseguir, eu garanto para você, eu vou pegar na sua mão, você vai estar lá com a receita e você vai conseguir fazer.
Muito bem, então pessoal, tá respondido aí. Quem não sabe cozinhar também consegue fazer o pão de mel. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, Meire. A pessoa não tem um investimento, ela quer saber qual que é o retorno da venda desse pão de mel, que ela não sabe quanto para vender tudo. isso pode retornar para ela. Então, assim, a minha receita de pão de mel, ela rende de 22, 23, 24, 23 a 24 pão de mel, dependendo da forminha, tá? Nesse formato que é a básica, que todo mundo vende, caiu. Ele rende mais ou menos 23 pão de mel. Então, eu fiz um cálculo. De custo, tenho anotado aqui, de custo, você vai gastar com os produtos baseado em São Paulo aqui, você vai gastar R$60 incluindo um saquinho para você já embalar, um saquinho simples. Então eu vou gastar para fazer 23 pão de mel embaladinho, R$60, tá? Isso é o que eu vou gastar de custo. Se você vender a R$10, eu não vendo a 10, eu vendo a 14 hoje. Se você vender a R$10, que lá na tabelinha tem o preço mínimo lá, vocês vão entender. Aí você vai ver o seu público que você vai vender, a sua região, tudo depende. Porque eu vendo os meus pão de mel numa região que o pessoal tem poder mais aquisitivo, então eu consigo cobrar mais porque eu tenho um valor agregado ali. Mas dependendo da sua região, você vai ter que vender menos. R$10 está ótimo para você vender esse pão de mel aqui. Simples. Tá? E aqui você não vai gastar a etiquetinha, o lacinho, aí você pode só cobrar a diferença desse lacinho aqui, que não é esse valor no custo, mas você põe um fitilho normal, tá? Então, se você vender 23 pão de mel, 23 pão de mel a R$10, você vai ter um retorno de 230. Se você gastou R$60, vai te dar um lucro de R$170. Então, é um baita lucro, vocês não acham? Para começar, se você fizer uma receita, você leva mais ou menos em média, para você fazer uma receita de pão de mel assado, você leva de 20 minutos para mexer, 40 minutos o seu pão de mel tá assado. Aí depois você tem que deixar esfriar, banhar, mas assim, 1 hora você tá com o pão de mel pronto, para você vender. Pessoal, o link do curso estará na bio. O valor do curso. Então, bom, menos que uma pizza, metade de uma pizza, eu tô vendendo esse curso pra você, pensando em você que quer começar, quer fazer uma renda extra, assim como eu, lá atrás, quis ficar em casa com meus filhos e foi um caminho, uma porta que abriu. Às vezes você aí, trabalha no escritório, quero fazer uma outra coisa, quero fazer uma renda extra, quero sair dessa profissão, quero mudar de profissão. Então, pega nessa oportunidade do pão de mel. Esse curso vai estar lá no link da bio e no grupo do Instagram. No grupo dos alunos por R$47. É uma pichincha. São 14, 28, 3 pão de mel, praticamente, não é isso? Faz 14, 13, 14, meia pizza. Porque uma pizza hoje, pelo menos aqui na minha região, R$80. Aí 70, 80. Então, é uma oferta assim de coração, de um produto fantástico. Assim, pão de mel foi uma bênção na minha vida. Eu trabalhei em casa. Hoje eu tenho aqui onde eu tô, mas eu trabalhei sempre na minha casa. Até a pandemia eu trabalhei em casa. Depois da pandemia que eu mudei pra cá. Então, foram 20 e tantos anos trabalhando em casa. Uma baguncinha assim, né? Para tudo, mas deu certo. Fiz a minha renda, fiz curso, me formei. Depois eu fui fazer curso de eventos, eu sou formada. Fiz a tecnonutrição para poder manipular os alimentos. Então, assim, você só começa, que vai dar tudo certo. E pelo preço, é um excelente negócio, uma excelente oportunidade. Em 3 dias a pessoa recupera o investimento. Isso mesmo, aqui bem lembrado. Em 3 dias você recupera esse investimento com lucro ainda, né? Porque, como eu falei pra você, você vai pegar a receita, vai aprender rapidinho. O que eu falei, o máximo que você não vai ter na sua casa é o chocolate. Lá eu indico também onde você compra. Você vai pegar esse chocolate, vai fazer seu pão de mel, vai embalar. E você não sabe ainda como você vai vender, dá para o vizinho experimentar, dá para a família, o marido leva no trabalho, você vai ver como o pessoal vai gostar. Então,
A gente recebeu uma última pergunta aqui, Meire. Se o pão de mel é uma boa opção para lembrancinha empresarial. Nossa, maravilha! O que eu mais faço e fiz com o pão de mel, eu sempre fiz os pão de mel, vendia assim em restaurante, porque depois na época também a gente atendia restaurante, então eu levava sobremesa e levava os pão de mel. Mas assim, eu caminhei, como falei, da arte, eu comecei a fazer os pão de mel, eu comecei a fazer bolo, o pasta americana, essa coisa. E aí sempre quando tinha festa, principalmente infantil, fiz muito infantil. Então tinha o bolo do tema da festa e o pão de mel com a carinha do tema da festa. Então vendia muito. E empresarial também. As empresas, lembra, não sei se vocês seguem o meu canal aí, vocês podem ver lá que tem uma pessoa famosa que eu fiz pra ela, mandei um pão de mel pra ela, assim, vou mandar. Sem querer, o doce preferido dela, e até hoje ela compra lembrancinha pra casamento, pra festa. Então, assim, lembrancinha pra casamento, fiz casamento, lembrancinha de bebê, empresarial, porque aí você pode mandar fazer o logo, esse é um curso mais avançado, você manda fazer o logo da empresa, você aplica no pão de mel, então fica personalizado, tanto infantil como empresarial. Pessoal, então, relembrando, o link do curso está na bio. Sim, R$47. O que você compra com R$47? Um quilo de carne? Acho que nem isso, né? Um quilo de frango. Mas, assim, é um produto que você vai comprar e você vai se expandir profissionalmente, monetariamente e pessoal. Assim, pra mim hoje, não é nem o valor monetário, mas é a satisfação de um propósito, assim, de como isso trouxe benefícios material, espiritual, familiar para mim. O Pão de Mel trazer isso para vocês também. E uma virada de chave profissional, uma virada de chave, ou um passatempo, ou para fazer para a família, ou para os netos, festinha dos netos. Tem N oportunidades com Pão de Mel. E agora é Páscoa, gente. Páscoa, todo mundo quer chocolate, quer açaí. Tá calor, mas daqui a pouco passa o carnaval, o pessoal já começa a Páscoa. E os produtos que estão no mercado é mais caro, cheio de ingredientes que não é bom. Então é um produto caseiro transformado num produto empresarial, sofisticado. É assim, N coisas para falar sobre o Pão de Mel. Tudo certo, pessoal? Mais algum comentário? O que vocês acharam do preço? Vai durar poucas horas. Mas... Tá. O quê? A inscrição. Tá. Nossas inscrições têm um tempo determinado para começar, poucas horas. Ainda a gente não sabe aqui com a minha equipe que hora que a gente vai fechar lá o carrinho, mas assim, aproveitem. E também, se quando fechar o carrinho na próxima vez que eu abrir, vai ser outro valor. Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade. E estou aqui, qualquer dúvida, vocês me chamem lá no Instagram, manda, quem ainda está no grupo, depois eu vou abrir lá para qualquer dúvida, um tempinho. E quem não está, pode chamar no Instagram lá e eu respondo qualquer dúvida, certo? Pessoal, então, direct, quem tiver alguma dúvida sobre o curso que a Meire falou hoje, né? Podem mandar mensagem no direct aqui no perfil ou no grupo também de alunos. Vou abrir depois se tiver alguma dúvida. E o link tá na bio do curso. Espero que vocês tenham gostado e sucesso para vocês, assim como foi para mim. E até a próxima aula, a próxima live. Beijos para vocês.